Meus irmãos, agora nós vamos ouvir a intenção da palavra de Deus. Amém? Até às 9 horas nós estaremos ensinando. Mas eu peço que os irmãos não saiam, a menos que nós temos um Fernando que vai para longe. Eu as horas não precisa sair, não tem problema. Tá bom? Mas antes de sair, fala comigo. Tá bem? Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Irmão Henrique, vem cá, meu querido. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, para mim é motivo de muita alegria estar aqui recebendo esta honra, esse privilégio de transmitir a palavra do Senhor. E com certeza nesta noite Deus vai continuar falando com você. Amém? Amém. Quantos creem, digam glórias a Deus. Eu queria louvar o hino que foi louvado ontem, porque faz parte da mensagem de Deus para esta igreja. Aleluia! Vamos voltar ao início de tudo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ouve com o coração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir.
mensagem, este tema, ele não veio do intelecto humano, ele veio direto do coração de Deus para esta igreja. Não foi produzido assim, eu vou escolher qual que é o tema, não. Foi Deus que me disse ao coração do pastor da igreja. Aleluia! Tarefa difícil esta, porém tanto honrosa. Aqui fui convidado, eu agradeço a todos. Não sou pregador não, mas eu quero falar o que Deus quiser dizer para vocês. Aleluia! Estou um pouco nervoso. Sempre quando eu fico nervoso eu vou muito ao banheiro. Então me perdoem aí pelas 3 idas ao banheiro, né, que eu fico um pouco nervoso. Mas o Senhor, Ele está aqui. Aleluia! O Senhor está no nosso meio e Ele tem uma mensagem a lhe falar. Nós já ouvimos os nossos grandes expositores, meus exemplos, transmitirem a palavra na sexta, no sábado e hoje. E fica tão difícil, porque Deus falou tão grande através destes homens. E é difícil, mas Ele ainda quer falar com a igreja. Amém. Eu vou ler aqui o tema deste congresso, que se encontra no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos e no seu versículo de número 15. Diz assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Aleluia! E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Nós estamos lendo um texto em que Pedro, ele tem que dar explicações à classe da igreja chamada os da circuncisão. Aqueles que amavam a lei, que queriam que os cristãos praticassem a lei e fossem circuncidados, assim como o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão. Só que o negócio com a igreja de Deus é diferente. Não é uma aliança carnal, mas é uma aliança no coração. Aleluia! Ele começa a se explicar em um sermão expositivo, em uma declaração em que expõe contundentemente os fatos, um após um, explicando sobre o caso de um gentil que agora foi batizado e agora também, além de ser batizado, algo inapropriado, indevido, recebe também o dom do Espírito Santo. É importante nós ressaltarmos nessa passagem paralela no capítulo 10, assim como no capítulo 11, a negativa de Paulo em dizer: olha, eu não vou matar e eu não vou comer, eu nunca comi nada impuro, eu nunca cheguei a nada impuro, então eu não vou fazer de modo nenhum, Senhor. Deus estava avisando a Pedro. Deus manda ele matar e comer. Só que ele fala? De modo nenhum, Senhor. Jesus nos chamou como Pedro para pregarmos uma mensagem viva e eficaz. Não tem essa não, de modo nenhum, Senhor. Faça o que Deus quer que você faça. Diga o que Deus quer que você diga. Porque Deus precisa de homens ousados que transmitam a mensagem de Deus com poder e com ousadia, que falem a verdade sem se importar com quem quer que seja. Aleluia, Deus. Aleluia! Profeta, fala o que Deus quer. Profeta, faça o que Deus quer. Josué capítulo de 1, número 1 e versículo 9. A parte A. Olha o que ele diz para
Eu não te mandei? Eu não te dei uma ordem? É para fazer, é para cumprir. Fala a palavra de Deus, porque você vai ser honrado. Não se importa com elogios, não se importe com o que pensem de você. Transmita a palavra de Deus. Aleluia. Calma que tem mensagem de salvação. A gente acostuma a querer transmitir uma mensagem light. Um feijão com arroz, ou só feijão, ou só arroz. Uma mensagem que interesse e que ganhe, a atenção das pessoas. Só que a mensagem de Pedro ali na casa de Cornélio foi um Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que derrota, é uma mensagem de derrota, de salvação. É vergonhoso a mensagem da cruz, mas é a mensagem que salva o pecador. Aleluia. Cornélio é interessante, ele é um exemplo para a igreja atual. Ele caracteriza, ele reflete alguns aspectos da igreja atual em que nós vivemos. Embora fosse gentil e romano, Cornélio orava, Cornélio jejumava, Cornélio era caridoso, ele dava esmolas ao povo. Aleluia. Cornélio, ele tinha contato com Deus, ele tinha intimidade com Deus. A oração a Deus é o único meio de se adquirir intimidade com Deus. E quando você na obra trabalhava com nordestino, você começou a falar como nordestino. Você começou a ter trejeitos de nordestino. E quando você começa a falar com Deus, você começa a ter o jeito de Deus, começa a falar como Deus falaria, a pensar como Deus pensa, a agir como Deus agiria. Aleluia, Deus. Olha, ele é um gentil e romano. Roma era um império que dominava a nação de Israel, mas ele achou graça diante de Deus. A Bíblia diz que as esmolas, o jejum e a oração estavam escritas num memorial diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não importa o seu tamanho, não importa quem você é. Quando você começar a adquirir intimidade, contato com Deus, por meio da oração, o memorial vai começar a ser escrito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Cuidado, não estou falando para desobedecer ordenanças. Eu estou falando para falar o que Deus quer que você fale. Aleluia. Aleluia. Versículo 2 e versículo 4, o anjo chega a Cornélio no capítulo 10 e diz: olha, as suas orações, a sua esmola tem subido diante de Deus. Você foi aceito por Deus. Cornélio era aceito por Deus, tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus. Sabe como nós vamos voltar ao início? A partir do momento em que desenvolvemos um relacionamento com Deus. Aleluia. Ele é o nosso Pai, irmãos. Aleluia. O que custa falar com Ele um pouquinho? Na verdade, é Deus que quer nos ouvir falar. Aleluia, Deus. Aleluia. Fica claro que quando ele recebe o Espírito Santo como dom, que já houvera na vida de Cornélio uma mudança genuína. Antes de Pedro começar a falar, as orações, as esmolas, os jejuns significavam que eram nobres as suas ações. Ele não estava orando para ser reconhecido. Ele não estava concedendo esmolas para ser reconhecido. Ele não jejumava para ser reconhecido. Ele fazia isso porque era
legítimo. É genuíno. Nós estamos vivendo dias, momentos, em que as intenções são outras. Queremos crescer, subir. Queremos algo em troca. Cornélio dava porque havia mudança genuína nele. Glória a Deus. Aleluia. Você quer provar uma oferta de Deus? Quer voltar ao início? Colhe alguns exemplos da vida de Cornélio. E aí nós vamos voltar ao início. Deixe o status de lado, as intenções pessoais de lado. Seja como Jesus, Filipenses capítulo 2. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Foi obediente até a morte de cruz. Glória a Deus. Sem interesse algum. O desejo era que a mensagem de salvação fosse pregada. Este era o desejo do nosso Jesus Cristo. Cornélio manda chamar Pedro porque teve uma visão. Aleluia. Em alguns casos da Bíblia, nós vemos que quando um anjo se apresentava a alguma pessoa, era para transmitir o juízo de Deus. O caso de Cornélio foi diferente. O anjo está transmitindo uma mensagem pacífica, uma mensagem agradável aos ouvidos de Cornélio. Aleluia. Ele manda chamar Pedro. Pedro vem até a casa de Cornélio. A presença de Pedro, ou a viagem de Pedro até a casa de Cornélio, produz nele uma empolgação tão grande. Eu vou mostrar para os senhores. Cornélio está tão empolgado com a visita de Pedro, com a presença de Pedro, que ele começa a convidar os seus parentes mais íntimos, os seus vizinhos, os seus amigos, para estarem na sua casa e ouvirem a palavra de Deus pela boca de Pedro. Empolgação é a palavra-chave. Hoje a igreja não tem mais a ansiedade, não está na expectativa de vir ao culto. A igreja antiga vinha e dizia assim como Cornélio. Eu imagino Cornélio esfregando as mãos e dizendo assim: é hoje. Pedro vai vir aqui, é hoje. E ele convida os amigos mais chegados e diz: é hoje. Surge dentro dele uma esperança, uma expectativa. Glória a Deus. A igreja precisa dessa esperança, dessa expectativa, desta empolgação. Por isso precisamos voltar. Aleluia. Aleluia. E se ele tem empolgação, Pedro tem algo que a igreja precisa ter: graça. A simples presença de Pedro produz empolgação na vida de Cornélio. O cristão precisa ter uma mensagem de vida, uma mensagem cheia de graça de Deus. A Bíblia diz em Atos, no capítulo de número 2 e versículo 47, que os discípulos tinham graça diante dos homens. A Bíblia diz também que Jesus, em Lucas capítulo 2 e 52, crescia e se fortalecia no Espírito, e a graça de Deus estava sobre ele, e ele crescia em graça para com Deus e em graça para com os homens. A igreja precisa empolgar as pessoas. Você precisa estar vivo para transmitir vida. Aleluia. E hoje Deus continua aqui para trazer vida a você. Glória a Deus. Glorifica Ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia.
Glórias a Deus. A Bíblia em 2 Reis, no seu capítulo de número 5, fala sobre uma menina que foi levada pelo exército assírio até a terra da Síria. E esta menina, ela conhece o Deus de Israel. Ela tem um senhor que é leproso. E ela diz assim: se você estivesse lá em Israel, o homem de Deus ia orar e você ia ser curado. A igreja precisa ativar a fé, empolgar as pessoas. Nós precisamos ativar a nossa própria fé. Quando ela falou isso, a esposa de Naamã ficou sabendo e disse: eu vou lá. E foi curado. Aleluia. João e Pedro, entrando para adorar a Deus no templo, eles veem o coxo e eles dizem: olha para nós. Aleluia. Nós precisamos ativar a fé das pessoas. Precisamos ter alimento. Aleluia. Para dar às pessoas. Nas multiplicações de pão e de peixe, em Mateus capítulo 14 e 16, Marcos 6, 37, Lucas 9, 13, Evangelhos sinópticos, Jesus diz assim: deem pão para eles. Você precisa ter pão para oferecer às pessoas que precisam da graça de Deus. Aleluia, Deus. Crente não pode andar desapercebido, não. Crente tem que andar abastecido, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para dar comida. Glória a Deus, aleluia. Haja vista que 1 Coríntios 4, versículo 1 diz que os homens nos tenham como dispenseiros de Deus. Você tem a chave da dispensa aí? Aleluia. É uma chave dupla. Se chama aqui ao direito e esquerda, joelho. Ele vai abrir a dispensa de Deus e as pessoas vão se alimentar daquilo que você tem a oferecer. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus está aqui. Aleluia. Já estou acabando. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos estar vivos, sentir, para poder transmitir segurança às pessoas. Glória a Deus. Outra coisa que eu vejo na vida de Cornélio, que é um exemplo para a igreja, é a atitude evangelística que ele tem. Ele começa a convencer e a convidar pessoas para a sua casa. A igreja precisa ter esta visão missionária, evangelística. Nós servimos um Deus que tudo pode. Traga coxo, traga cego para o culto, porque o Deus do impossível, Ele habita aqui. Glória. Aleluia. Porém, nós temos um exemplo que jamais devemos imitar em Cornélio. Eu vou dizer algo. Embora a igreja atual ela imita, e isso nos afasta da glória e da presença de Deus. Aleluia. No capítulo de número 10 e versículo 25, Cornélio, ele recebe Pedro, se prostra e adora Pedro. A igreja não pode imitar isso. Só que acontece, qualquer um que canta bonito, que prega bonito, a igreja está passando a criar os seus ídolos, mas a igreja não tem ídolo, a igreja tem Cristo. Se o pregador prega com graça, a graça vem do alto, a graça vem de Cristo, é Cristo. Glória a Deus, aleluia. O sermão de Pedro não consegue
Levanta, rapaz, que eu sou homem. Levanta, que eu sou homem como você. A mensagem de Deus para tais Cornélios idólatras é Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Adora a Deus. Adora a Deus. Que mundo gospel é esse? Nosso negócio é com Cristo. A alma é salva por Cristo. A Cristo seja a honra. A Cristo seja a glória. Aleluia. É por isso que o vaso é de barro, porque o valor está dentro, não está fora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cuidado. Cuidado com o espinho na carne. Para que eu não me gloriasse, foi me dado o espinho na carne. A glória é de Deus. A honra é de Deus. Fazendo isso, nós vamos voltar ao início, tirando os ídolos, os balins, as astarotes. Nós vamos entronizar Deus na nossa vida. E quando Deus está no centro, a coisa é diferente. A poder, a mover. O maior erro da sociedade israelita foi tirar o governo teocrático e colocar um governo humano. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa Deus estar ou ser o centro da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aí Cornélio produz algo em Pedro, que eu não sei se o termo nostalgia é correto para se referir à lembrança de Pedro. Nostalgia significa saudade de determinado lugar, da infância, de coisas passadas. Cornélio produz isso em Pedro. Recordação, lembrança, nostalgia. Aleluia. Nós precisamos recordar do nosso primórdio, o nosso início, porque quando recordamos, aí nós analisamos profundamente e dizemos: não, do jeito que está, não pode ficar. Quem eu era, quem eu sou, eu não posso permanecer assim, eu tenho que voltar ao início. A gente lembra com tristeza, meu Deus do céu. Nós lembramos das Santas Ceias, a porta fechada. Lembramos do obreiro colhendo as carteirinhas, dizendo: você é crente, é batizado, então pode entrar. Nós lembramos dos obreiros medindo cumprimento, medindo a posição, medindo o uso dos irmãos. E só fica na lembrança. A lembrança que Deus produz, ela nos remete a melhorar. Aleluia, Deus. Ela precisa nos influenciar a voltar ao início. Chega de frieza, chega de mordidão. Quando o Espírito Santo cai, o pecado sai. E quando o pecado sai, Deus começa a agir. Se santifique, meu irmão. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Santifica. Põe em ordem a tua casa. Aleluia. Mas eu quero dizer para nós estamos no caminho certo. Não é por acaso, não. Essa observância da meditação na palavra, não é show, não é pirotecnia. É a palavra de Deus que produz o mais profundo avivamento. O sermão mais conhecido da história é de Jonatas Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. E diz a história, a biografia, que ele lia o esboço
assim, ó, e nem olhava para os ouvintes. E quando o sermão estava no meio, as pessoas se agarravam na coluna do templo e diziam: perdoa, perdoa, eu não quero ir para o inferno. E ele não gritava, não. Ele falava com a voz branda, calma, tranquila. E é o sermão mais lembrado e conhecido de toda a história. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não precisa inventar muita coisa, não. Não precisa buscar novidade, não. É a